Xabi Alonso, novo treinador do Real Madrid. Os diretores decidiram se despedir do pai Carlo. A Juventus planeja quebrar seu recorde de transferência e assinar com a superestrela do Paris Saint-Germain e a faixa preta da Baviera de Munique. Falaremos sobre isso e muito mais hoje. Amigos, isso é Dose de Futebol e uma seleção quente das notícias mais interessantes até agora. Carreguem seus likes reais e trabalharemos sem folgas. Bem, eu desejo a vocês um apetite agradável e uma boa visualização. Ruben Amorim virá para o Manchester United não sozinho. Ele levará toda a sua equipe técnica do Sporting, pela qual terá que pagar 1 milhão de euros. No total, a compra do treinador português com toda a sua equipe custará ao Manchester United 11 milhões de euros. 10 para o próprio treinador e 1 para seus assistentes, como você pode calcular. Ainda assim é barato, o Sporting queria um valor muito maior. A liderança estava tentando obter condições mais justas para romper o contrato com o treinador, que, aliás, levou a equipe a 2 campeonatos. O Sporting exigia 5 milhões, só pela multa. E também queria receber algum dinheiro pelo fato de o clube não ter avisado com 30 dias de antecedência. E ele terá que procurar um novo treinador urgentemente. Mas em Manchester agora eles não querem desperdiçar dinheiro à direita e à esquerda. Eles economizam onde podem. Eles negociaram até 1 milhão de compensação pelos assistentes de Amarima. Eles também mantiveram o treinador à frente do esporte até o intervalo internacional para não pagar compensação pela falta de aviso prévio. Enquanto isso, Ruud van Nistelrooy ocupa o assento de treinador do Mill. Ele iniciou com uma vitória brilhante sobre Leicester, onde todos os jogadores, incluindo Casemiro, se empenharam. E não precisa se preocupar com os resultados de outras partidas. Não pode ser pior do que era com Ten Hag. E então ele deixará Manchester, mantendo sua promessa e liberando o cargo para Amarima. Aliás, o português teve sorte. Em sua estreia, ele enfrentará o Ipswich. E está na linha 17. O United está próximo de Ipswich. E está na 18ª linha. O United não está tão longe de Ipswich. Eles até podem ser chamados de vizinhos na tabela do torneio. Porém, eles compreendem a distinção no nível dos atletas. E Mourinho, como eu mencionei repetidamente, é um psicólogo sutil. Ele motiva os subestimados para a partida, mesmo se a sorte não estiver do seu lado. Por isso, não deveriam surgir problemas com Ipswich. E o português começará seu caminho em Manchester com vitórias. E se não, pode-se fazer um belo título para o novo vídeo. No Real Madrid há muitos jogadores fortes. A equipe se tornou mais fraca do que na última temporada devido à falta de equilíbrio. E eu já estou cansado dessa palavra. O que fazer? Em suma, muitos jogadores moralmente caíram. Eles não têm mais a confiança que tinham na última temporada. Entre eles, eu incluiria Arilena Tchouameni. De um jogador versátil capaz de dominar todo o jogo, ele se tornou uma massa incompreensível que possui as mesmas características, mas não sabe como usá-las na equipe. Mas acredito que o problema não está no jogador, e sim no caos que reina atualmente em Madrid. Só o técnico mantém o jogador. Ancelotti vê Tchouameni como o melhor candidato, somente o técnico segura o jogador. Ancelotti considera Tchouameni o melhor candidato para o papel de suporte. Porém, o francês destrói ao invés de criar. A demanda dele deve ser apropriada. Se a liderança está surpresa porque Tchouameni não pode desempenhar o papel de um intelectual, digamos, então eu aconselho a olhar mais de perto para a qualidade que o francês possui. No entanto, minhas palavras de forma alguma mudarão o que a liderança pensa sobre a venda do protetor. Em vez dele, de acordo com Releva, Rodri pode vir. Este jogador de futebol está em um nível completamente diferente. Parece que ele, como Tchouameni, ocupa a mesma posição no campo. As tarefas são totalmente distintas. A venda do francês pode ser o primeiro passo para a reestruturação, mas se Xabi Alonso chegar, ele precisará usá-los corretamente em campo. Olhe para Granit Xhaka. Isso é usar corretamente no campo. Olhe para Granit Xhaka. Este é o jogador de futebol que Arteta e todo o lobby de Londres descartaram. E ele se mudou para uma nova equipe, onde se tornou um líder mental e compartilhou a alegria do primeiro campeonato com eles. Espera-se o mesmo de Tchouameni liderado por Alonso. Na sua equipe, jogadores assim não devem se perder. No entanto, a ideia de comprar um diretor é realmente boa. Rodri pode apimentar o jogo de Madrid. Este investimento será inigualável. Nenhum Mbappé será capaz de competir com Rodri em termos de influência no jogo da equipe. Ele controla o jogo não pior que Busquets, mas fisicamente ele é muito mais forte que o mesmo Cherchi.
Apenas Rodri irá se juntar a eles depois de tudo o que aconteceu na cerimônia de entrega da Bola de Ouro. Pessoalmente, eu não faria isso. A Baviera pode ser desmontada no próximo verão. Tudo indica que Alphonso Davies vai para o Real Madrid. Os canadenses estão interessados na vitória dos ingleses na disputa pelo fullback. O contrato de Leroy Sane também está terminando na sua vitória na luta pelo fullback. E não há rumores sobre negociações para um novo acordo. Os muniquenses trabalham nessa direção, mas sem movimentos significativos. A lista de transferências do Arsenal atrai interesse não apenas pela possibilidade de contratar um top jogador sem custos, e não apenas pela possibilidade de contratar um top futebolista como agente livre, mas também por Mikel Arteta, o treinador, um grande admirador de Wenger, com quem trabalhou no Manchester City. O Newcastle United também está interessado em Leroy, mas ao contrário do Arsenal, Sonny não está muito atraído por essa opção. Sonny deseja jogar por uma equipe mais ambiciosa e está satisfeito com a participação na Liga dos Campeões. Por enquanto, a prioridade de Leroy é o Barcelona, principalmente devido ao bom relacionamento do jogador com Hansi Flick. Mas ainda é desconhecido se o Blaugrana vai competir por Nico Williams no próximo verão. Ainda não se sabe quais são as exigências financeiras de Sonny e se o Barcelona poderá cumpri-las. O mercado de transferências relata que Leon Goretzka também pode sair da Baviera e o Manchester United quer vê-lo. Além disso, o MU tentará fazer a transferência já na janela de transferência de inverno. Os Red Devils estão oferecendo apenas 22 milhões de euros pelo jogador. Primeiro, isso é porque Goretzka tem apenas 1 ano de contrato. E ele não assinou um novo exatamente por causa disso. Em segundo lugar, Leon perdeu seu lugar no início e nada mudou para a empresa. O meio-campista é realmente bom, apenas a competição não mudou. O meio-campista é ótimo, mas a competição é muito alta. E seu papel como box-to-box não é muito requisitado em Munique. E um cara como esse será útil para Marimo, especialmente considerando que o treinador do Sporting usava um 4-4-2. Randal Colomani rasgou a Bundesliga e todos os grandes começaram a lutar pelo francês. O Paris Saint-Germain ganhou a batalha, pagando pelo francês que todos os grandes estavam lutando. O passageiro ganhou a batalha, pagando 95 milhões de euros. Inclusive, para a transferência de Colomani, até teve que entrar em conflito com o Eintracht. Agora é óbvio que não valeu a pena. Colomani chegou ao futebol de Luiz Henrique e acabou sendo completamente deslocado. E tudo bem se fosse um caso como o de Manuel Ugarte. O Uruguai assinou antes da nomeação de Henrique. Colomani foi comprado após a chegada do treinador. O supervisor realmente autorizou essa assinatura. A imprensa francesa escreve que tudo é sobre os desejos de Nasser Al-Khelaifi. O funcionário, convenientemente, ignorou as necessidades do treinador e decidiu que ele sabe melhor quem será útil para o clube. Como resultado, tivemos mais um grande fracasso de transferência do Paris Saint-Germain. Henrique, um adepto do futebol posicional, que se baseia no controle da bola. Colomani é extremamente perigoso e vê em Colomani um winger, enquanto a posição ideal vê em Colomani um winger, enquanto a posição ideal de Rendali é um atacante central com liberdade para se mover na ala. Eles se sentem desconfortáveis quando ele é forçado a se encaixar nos limites estreitos de um lado do campo. Colomani está sempre buscando espaço livre. Seus dribles por trás do defensor são uma arma formidável que ele nunca conseguiu desembainhar em Paris. Henrique proíbe o jogador de avançar como ele gosta. Kuluma, eles são bons em jogadas curtas e rápidas, movendo a bola para frente. Os Andrakes estão mais próximos dos atacantes, jogando grande parte do jogo de costas para o gol adversário. Além disso, a fraca performance de Randall no jogo parece indicar sua fraqueza psicológica. O próprio atacante declarou: "Eu não esperava tanta pressão séria. Depois do jogo, tento não usar o telefone, me afastando do mundo." Eu e apenas 2 situações. Venda de Colomani ou saída de Henrique do Paris Saint-Germain. Apenas 2 situações. Venda de Colomani ou saída de Henrique do Paris Saint-Germain. Randali, segundo rumores, assinou um novo acordo com o treinador e precisa fugir de Paris. L'Équipe diz que a Juventus está de olho no jogador, mas não se sabe se Colomani se encaixará, embora seja provável, já que Vlahovic se adapta ao futebol. Porém, também se diz que Colomani está interessado no Newcastle United. Aqui certamente escreve que Colomani está interessado no Newcastle United. Aqui haverá definitivamente uma queda de 100%. Nos contra-ataques, ele será ainda mais brilhante do que em Eintracht, porque em Newcastle ele terá parceiros mais elegantes. Ivan Jurjevic chegou recentemente a Roma.
mas ele pode ser demitido em breve. O experimento foi um fracasso. Jurjevic admite que joga futebol no estilo death metal. Ele precisa de caras fortes, musculosos e altos que causem medo nos adversários. Em Roma, Juric recebeu um conjunto completo de técnicos cuja física claramente brilha. Por exemplo, não é vantajoso Debalu e Soule ficarem no banco de reservas. Além disso, Juric não se deu bem com os jogadores. Durante o intervalo do vergonhoso jogo contra a Fiorentina, ele se desentendeu com Mancini. O treinador, é claro, afirma que tudo está sob controle. Se os jogadores não confiam no meu trabalho, eles podem me dizer e eu vou embora. Mas, aparentemente, não é o caso. Algo não parece certo, para ser sincero. Rumores sobre a demissão na busca de um substituto adequado. Segundo o Messaggero, os Lobos procuram um mentor adequado. De acordo com as informações do Messaggero, os Lobos estão na mesma lista. Mas Ranieri já encerrou a carreira. Sim, é verdade, mas diga, Ranieri já encerrou a carreira. Sim, é verdade, mas Ranieri, literalmente o solista do Scorpions, não se senta na pena. E Claudio quer fazer mais algumas turnês de despedida, o treinador anunciou. O desejo de treinar ressurgiu, apesar de já ter recusado algumas propostas. Veremos se haverá convites de equipes nacionais, mas não espero um da seleção italiana. Lá já está sendo comandado por Spalletti. Roma é uma opção interessante para a lenda. Teoricamente, após uma temporada, é possível lutar pelo título. Campeonato, para Claudio, é apenas um. O mesmo ocorre com Leicester, apesar das várias oportunidades na carreira de treinador. Mas ele teve um azar terrível. E, regularmente, tropeçava a um passo dos títulos, ficando em segundo lugar e perdendo nas finais. Tenho sentimentos ambíguos em relação a Terzic. Com ele, a Roma está voltando muito ao futebol de Mourinho. Defesa sólida, gols de contra-ataque e em bolas paradas. Em Copas isso é suficiente, mas não no campeonato. E os Lobos querem se estabelecer na Arábia Saudita, mas ganharam tanto que podem encerrar a carreira diretamente na Arábia Saudita. Mas ganhou tanto que pode encerrar a carreira agora mesmo e viver confortavelmente pelo resto de seus dias. Mas se ele sente falta do verdadeiro futebol, Roma oferece uma gestão absolutamente louca, um elenco de qualidade, apoio fanático nas arquibancadas e ambições extraordinárias. Os riscos são altos, mas se Mancini levar o clube a um novo nível, ele também recuperará seu status como um dos melhores treinadores italianos. Nasser Al-Khelaifi é presidente do Paris Saint-Germain, chefe da Associação de Clubes Europeus, membro do Comitê Executivo da União das Federações Europeias de Futebol e chefe da Bein Sports. Acho que não é preciso dizer que há um claro conflito de interesses. A Bein Sports é a principal detentora dos direitos da Ligue 1. E é claro que o funcionário tem uma série de oportunidades para pressionar a liderança da Ligue 1. Por algum motivo, a Federação Internacional de Futebol Associação está ignorando esse problema. O presidente da La Liga, Javier Tebas, já reclama há tempos sobre situações inadequadas. E, finalmente, alguém decidiu lidar com esse problema. O Senado francês publicou um relatório sobre a Federação de Futebol do país, no qual falou sobre planos para introduzir uma lei sobre a incompatibilidade entre o cargo de membro do Conselho de Diretores de uma liga profissional e a posse de interesses ou o desempenho de funções em uma empresa de radiodifusão. Na verdade, eles estão planejando fazer uma lei direcionada contra Al-Khelaifi. Bem, e para evitar situações semelhantes no futuro, falando honestamente, já era hora. Uma pena, os franceses não estão com muita pressa. O relatório termina com as palavras: no entanto, considerando a agenda parlamentar, é improvável que algumas ou todas essas propostas sejam implementadas nos próximos meses. Em geral, a notícia é boa, mas talvez seja implementada até o 26º ano, ou até mesmo mais tarde. E obrigado por isso. Enquanto isso, surgiu outra história desagradável envolvendo Ali Khelaifi. Em maio, o passageiro jogou a última partida da temporada no Parc des Princes contra Toulouse. Ethan, irmão de Kylian Mbappé, ficou fora da convocação. Embora fosse óbvio que essa seria sua última temporada no clube, ele queria se despedir dos fãs. Mas de acordo com Leo Quipnazer Al-Khelaifi, foi Luiz Henrique quem pessoalmente ordenou a remoção de Ethan da equipe, aparentemente tentando punir Kylian por deixar o clube. Quando o jovem Mbappé soube disso, ele não conseguiu segurar as lágrimas. Kylian o viu e foi resolver as coisas com o presidente. Foi então que ocorreu um sério confronto entre eles. Eles mencionaram uma briga. E o Frankfurt Ball reconheceu Ali Khelaifi como o melhor presidente do clube. Simplesmente incrível. Manuel Neuer já não é mais o mesmo. Não sei se foi por causa da recente lesão, ou se é apenas um declínio relacionado à idade,
Mas, de qualquer forma, Neuer caiu. Esta temporada tem sido a pior na carreira de Manuel em termos de percentual de defesas. Antes, Neuer tinha apenas 53% de defesas. Parece que o goleiro tem apenas 53%. Parece que o goleiro está faltando confiança. É algo estranho, considerando a vasta experiência que ele tem. E antes, a autoconfiança era um dos pontos fortes dele. Ele avaliava as situações de forma sóbria e nunca temeu tomar as decisões necessárias. Agora, em muitos momentos, ele parece duvidar do que deve fazer. Sair, ficar, cair. E os segundos extras acabam sendo fatais. O lendário goleiro Matheus declarou: "Eu não quero ofender Manuel, mas agora ele não é o pilar da equipe que costumava ser. Manuel Neuer agora não é o Manuel Neuer, seu jogo mudou. Antes, ele antecipava cada situação. Tinha uma visão de 360 graus e podia iniciar ataques com passes. Agora ele não consegue garantir nenhuma segurança na defesa." Em relação a isso, na Baviera, onde recentemente estavam planejando renovar o contrato com o capitão, decidiram não se apressar com a extensão. Segundo Christian Falk, a questão deveria ser resolvida até o fim do ano, mas o clube agora quer monitorar o desenrolar dos eventos nos próximos meses. Com base no desempenho de Manu, vale a pena considerar um novo contrato. Portanto, Neuer precisa se envolver imediatamente, caso não queira encerrar a carreira. Ou ir jogar na Major League Soccer antes de pendurar as chuteiras. E é improvável que ele pense em pendurar as chuteiras. E é improvável que ele jogue em algum lugar além da Baviera. E os muniquenses já estão estudando o potencial do novo goleiro. Estão considerando Diogo Costa do Porto para substituir Neuer. O contrato dele possui cláusulas de rescisão no valor de 75 milhões de euros. Se Costa jogar para a Baviera em euros, vale a pena. Mas se for aquele Costa que jogou na partida Manchester United contra Porto, é melhor guardar o dinheiro para outra pessoa. Jürgen Klopp voltou ao trabalho. De fato, isso não é função de um treinador. Agora o alemão está no comando da Red Bull. Ele se tornou o líder global da direção da empresa. Por que Jürgen começou a ser criticado aqui pelos fãs de Mainz e Borussia Dortmund? Mas como assim ele deveria ter destruído o mal, não se juntado a ele? O treinador respondeu ao ódio: "Eu não queria ofender ninguém, de jeito nenhum. Eu amo todos os meus ex-clubes, mas eu não sei o que eu poderia ter feito para que todos fossem felizes." Klopp é criticado não só pelo seu trabalho no Leipzig, mas também por vender seus próprios valores. Afinal, Jürgen Klopp no passado atacou os proprietários de vários clubes, chamando-os de jogadores. E de repente Leipzig é o clube mais não tradicional da Alemanha. Afinal, os touros estão no jogo. E de repente, Leipzig é o clube mais não tradicional da Alemanha. Afinal, os touros correspondem artisticamente à regra 50+1 na Bundesliga, que diz que o controle sobre os clubes deve permanecer com os membros do clube, e não com os funcionários, bem como os proprietários. Em Mainz, no jogo contra os funcionários, bem como os proprietários. Em Mainz, durante o jogo contra Leipzig, eles exibiram uma faixa contra Klopp. Você esqueceu quem te fez quem você é? Mas Jürgen não se abala com as críticas e continua vivendo sua melhor vida, sem os estresses de gerir uma equipe na linha de frente. Recentemente, Jürgen apareceu no podcast de Toni Kroos. Principalmente falaram sobre o novo trabalho de Klopp. Mandou essa: "Não mexam com Leipzig, não atrapalhem o desenvolvimento do futebol no leste da Alemanha." Sempre fui positivo em relação a este projeto. Além disso, Toni e Jürgen lembraram de Sérgio Ramos. Klopp perguntou a Kroos se Ramos é um bom rapaz. Por algum motivo, o ex-meio-campista respondeu apenas sobre as qualidades futebolísticas do espanhol. Klopp, por outro lado, criticou o Sérgio pela lesão de Salah. Ele agiu sabiamente na época, mas não poderia ignorar que machucaria o ombro de Salah. E mesmo assim ele o fez. Nunca conseguirei entender essa mentalidade. Quando eu tinha jogadores assim na minha equipe, eu cuidava para que eles deixassem o clube. Pequenas provocações e truques são normais. No final das contas, eles só ficam no campo. Como Gabriel Magalhães recentemente apontou, depois que Holanda lhe deu uma cabeçada. Mas deliberadamente machucar um jogador de futebol é, claro, o cúmulo. Portanto, é fácil entender a atitude do clube em relação a Ramos. Carlo Ancelotti tem uma relação impressionante com Florentino Pérez, baseada em respeito mútuo. Mas mesmo assim, o presidente do clube não hesita por um segundo, se entender que a demissão de Ancelotti beneficiará Madrid. Ele o demitirá imediatamente. Recentemente, as posições do Papa e de Carlo enfraqueceram, e cresce na administração a opinião de que o treinador deve ser demitido.
não muito honesto em relação ao treinador. Os jogadores o apoiam completamente, e as dificuldades estão principalmente relacionadas à tarefa mais difícil que a administração jogou no treinador. E é desconhecido quem dos treinadores poderá resolver isso. Mas o futebol é um jogo imprevisível. Independentemente de quem é a culpa, na ausência de resultados, o treinador é demitido. E se Ancelotti não ajustar as configurações em breve, ele terminará sua carreira como treinador. Como você se lembra, Papacarlo anunciou que, segundo releva, Madrid pretende demitir Ancelotti neste verão, independentemente dos resultados da equipe. Além disso, releva reiterou que Madrid planeja a demissão de Ancelotti para este verão, independente do desempenho do time. Eles podem demitir mais cedo, mas apenas se algo realmente desagradável acontecer, como uma série de derrotas com a eliminação da Liga dos Campeões e da Copa. Mas após esta temporada, em vez dele, o clube planeja convidar Xabi Alonso. Mas após esta temporada, em vez dele, o clube planeja convidar Xabi Alonso. O nome do substituto não surpreenderá ninguém. Os espanhóis têm se interessado por Slivotkin há muito tempo. Ancelotti será demitido para contratação imediata. Madrid oferecerá ao italiano um dos cargos de liderança dentro da estrutura do clube. Não sei o quão verdadeiro é esse passo e se eles estão com pressa em Madrid. Mas quem sabe quando surgirá a oportunidade de convidar Xabi Alonso. Afinal, ele vai sair do Bayern neste verão e provavelmente ficará no novo clube por 3 anos ou mais. Por isso, Merengue, determinado a agir agora, lembra de alguma forma a situação com a demissão de Julian Nagelsmann, que foi muito devido à liberdade de Thomas Tuchel. O Real pode repetir a história de fracasso da Baviera, mas não acredita muito, considerando o talento de Xabi Alonso, sua reputação em Madrid e a bagagem adequada. E por hoje é tudo. Obrigado por assistir e pela inscrição no canal. Amigos, não se esqueçam que agora o Dosa Futebol tem seu próprio programa de rádio. Link na descrição deste vídeo. Bem, meu nome é KiryuCast, e isso foi a sua dose diária de futebol. Paz para a sua casa e Yohanga, amigos.